Iniciaremos em 1 minuto. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, todos os que se dispuserem a ter esse momento de adoração conosco, sejam todos bem-vindos. Muito agradecido pela honra da sua atenção, especialmente a Igreja Bíblica Batista da Redenção, aos irmãos que lá residem, na Boa Fé, na sede Redenção, os irmãos de Acarape, também os irmãos aqui de Conjunto Timbó, Vila das Flores, e a todos os outros que nos dão a alegria da sua atenção. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos para celebrar a fé em Cristo, adorar aquele que é digno de toda a nossa atenção, de todo o nosso respeito, fervor, afeto, fé, amor, dedicação. Gostaríamos de estar em um outro local, reunidos fisicamente, mas ainda não é possível, de forma que isso não nos impede de adorar ao Senhor e crescer no conhecimento da sua palavra. Nós queremos orar inicialmente por cada uma de nossas famílias, pelo governo do nosso município ou municípios, estado, nação e por todo este planeta. Que Deus tenha compaixão e traga a sua luz e a sua paz, fazendo os homens refletirem seriamente na eternidade das suas almas, na brevidade e fragilidade dos seus corpos. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me reúno aqui junto com minha família, minha esposa e meus filhos, para honrar o Senhor nessa noite de quinta-feira, onde normalmente haveríamos reuniões dos homens, das mulheres, para te adorar, para crescer no conhecimento do Senhor. Por um motivo que o Senhor conhece muito melhor do que nós, hoje nós estamos nessa clausura. Estamos impedidos por consciência, por amor, por ordem, de nos reunirmos como gostaríamos. Pedimos ao Deus querido que nos dê firmeza de propósito, sabedoria, nos dê compreensão para tomar as atitudes corretas. Certamente uma das mais corretas é essa: te adorar independente de local, de prédio, de quantidade de pessoas. Seja bendito, Senhor, seja bendito. Tome de conta de nossas famílias, tenha misericórdia de nossas autoridades municipais, estaduais, federais, das autoridades desse planeta, Deus, de cada continente. Abençoa, Deus querido, o teu povo, protege ele. Tenha misericórdia da sua criatura. Derrame salvação. Te pedimos, ó Deus, que toda essa situação
mesmo que nós não compreendemos tudo, pois nós não somos Deus. Mas pedimos a Ti, ó Deus, que sendo todo-poderoso e todo sábio como és, use essa situação para a glória do Seu bendito nome, derramando salvação por toda a terra. Nos ajude a sermos resistentes e ousados nesses momentos também. Abençoa, Deus, cada um dos que estão juntos comigo agora, Te adorando nessa oração. Nos ajude a Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Onde estivermos, que os nossos corações tenham atitude de adoradores genuínos, verdadeiros. Peço isso a Deus querido, pois não queremos simplesmente fazer só mais uma transmissão religiosa, mas pelo contrário, nos ajude a perceber, a sentir vida por meio da fé, das palavras a serem ditas nesse momento. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Nós queremos adorar o Senhor com uma canção. É uma canção muito conhecida e muito cantada nas nossas congregações. Se você conhece, adore o Senhor com essa canção. O nome dela é Dádiva e ela diz: venho, Senhor, a minha vida oferecer, como uma oferta de amor e sacrifício. Que a nossa vida seja sempre assim. Por favor, faça desse momento um momento de adoração. Não estamos fazendo uma live sobre coisas que passam. Estamos falando sobre questões eternas. A fé, o amor, Deus, sua igreja, adoração ao Criador. Então faça desse momento um momento de adoração. Dádiva. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais
mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. É o desejo do meu coração, que seja o desejo também de cada um de vocês que acompanharam essa canção, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que não seja só essa época estranha, inédita que nós estamos vivendo. Porque se for, lembra, já falamos sobre isso. Se você só está se aproximando das coisas de Deus porque essa época te causa algum espanto, algum medo, não chame isso de fé. Não chame, porque não é. A fé, ela não é medo. Fé é segurança. Nós, indivíduos humanos frágeis, sentimos medo. É comum ao pecador. Mas isso não é fé. Se você tem se aproximado das coisas de Deus por algum receio, ok, mas peça a Deus que transforme esse receio, esse medo em fé, que haja uma mudança. Porque se for só medo, entenda, o medo vai passar. Porque o medo existe de algo, e esse algo é passageiro, é uma enfermidade, é uma doença, vai passar. Então, o que você está confundido com fé, vai passar. Quando vê, já passou. E então você vai esquecer de novo de Deus e não vai ter te servido de nada, tá bom? Nós vamos nesse momento meditar nas Escrituras, estudar um pouco da palavra de Deus. E nessa noite eu queria trazer mais reflexão do que propriamente instrução. Espero que você possa entender. Tudo que sai da Bíblia é instrução, sim, fato. Mas é possível dar muita instrução bíblica, muita informação técnica. A Bíblia é um livro riquíssimo de história, de poesia, de profecias, de biografias e por aí vai. Perdão. Então é possível falar de muita coisa técnica, dar muita informação, sem causar necessariamente uma reflexão. O que eu quero hoje é mesmo fazer das informações uma reflexão um pouco mais sentida. Deixa eu dizer assim. Eu quero falar de saudade. Quero falar de saudade. Esse sentimento que é dúbio, né? É dupla face. A princípio nós achamos que saudade é algo ruim, né? Parece que ela machuca, faz chorar. Mas você já pensou como seria? Tente tirar saudade da história da sua vida. Eu tenho muitos amigos e irmãos que vieram do continente africano, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. Alguns também até do continente asiático, nossos amigos timorenses. E muitas vezes acompanhando alguns, tentando dar um ombro amigo, as lágrimas vieram nos olhos deles e meus, lembrando
com saudade da sua terra, do seu povo, da sua família, da sua cultura próxima. E muitas vezes eu falava, já pensou se não tivesse saudade? A saudade é uma prova de pertencimento. Eu pertenço a algo e algo me pertence. E a ausência disso causa essa dor. Mas essa dor é o tipo de dor que é significativa. Eu sinto saudade porque é meu. Eu sinto saudade porque eu pertenço a. Portanto, saudade é esse sentimento de dupla face. E eu queria falar disso hoje pensando na Igreja de Jesus Cristo. Por dois motivos. Primeiro, porque eu estou saudoso. Eu sinto muitas saudades da Igreja de Cristo, das reuniões. Mas também quero falar sobre isso porque creio eu que essa é uma forma de também nos avaliarmos. Eu, minha família aqui presente e você aí do outro lado. Qual é o seu sentimento para com a igreja? Você está curtindo essas férias da igreja? Você está gostando do fato de não precisar reunir? Ou você sente saudades, sinceras saudades? Então que cada cristão pense nisso. Haverá um dia onde essas férias serão maiores. Falo aos meus amigos também. Saiba que um dia essas férias serão profundamente sentidas. Hoje você não está vendo a igreja física reunida. Mas haverá um dia onde ela não se reunirá mais e nem fará transmissões via redes sociais, pois ela não estará mais aqui. É a promessa do Senhor da igreja. Um dia haverá férias perpétuas. Você não verá mais igrejas e nem ouvirá mais transmissões via redes sociais, internet ou o que for. Pense nisso. Pois bem, falamos de saudades. Entenda, eu conheci de verdade o Evangelho no dia 7 de setembro de 1993. Ou, ali o Evangelho começou a fazer profundo significado para mim. Ali a Igreja de Jesus Cristo, os valores do céu, o Evangelho explodiu na minha mente de uma maneira compreensível. E eu a partir dali passei a fazer parte da Igreja de Cristo, invisível, e me acheguei a uma igreja visível. Explico já essas duas relações. Estou falando de 7 de setembro de 93. E desde essa época, eu não lembro de um domingo onde eu não tenha reunido com os meus irmãos, de passar uma semana sem reunir com os meus irmãos. Não estou dizendo que não aconteceu, mas se aconteceu, foi tão rara a vez que eu não tenho a mínima lembrança de quando teria acontecido isso. São 27 anos. E eu sei que há muitos outros irmãos e irmãs que têm mais tempo do que eu nessa caminhada e que também poderiam dizer a mesma coisa. No entanto, agora nós estamos já há 2 semanas sem nos encontrarmos. E de repente muitas lições já são possíveis, não é? Talvez para alguns que na sua falta de reflexão
julgou que seria melhor não congregar mais e não percebeu o quão precioso é congregar-se. Talvez alguns que causaram algum mal-estar por bobagens na igreja e de repente se magoaram, se ofenderam e de repente imaginaram que seria bom não ir mais, ou imaginaram que seria bom que o fulano não estivesse mais, hoje certamente entende. Se é um cristão verdadeiro, entende a falta que tudo isso faz. A falta da família, com seus defeitos e qualidades. Talvez é momento de reflexão, como é tolo, às vezes, disputar assento, a cadeira preferida, onde está ela agora? E quanto se gastou com o piso novo, com os bancos, com o ar-condicionado? E agora, que utilização tem tido essas coisas? A Igreja de Cristo não pode perder a oportunidade de reflexão nesses momentos. Então eu queria falar de saudade. Uma, porque encontro esse tema em abundância na Bíblia. Uma, porque o meu coração precisa ser aquecido com isso. E eu creio que o coração dos crentes precisam. É uma oportunidade de refletir se porventura você sente saudade ou se está aliviado. Eu queria começar rapidamente explicando que quando a gente fala de igreja, nós podemos ter dois conceitos em mente, ok? Existe a igreja invisível, que às vezes também é chamada de igreja universal. Não confunda com a igreja que é posse do senhor Edir Macedo. Não é dessa que eu estou falando, essa igreja ali é dele. Eu estou falando da igreja universal no sentido de em todo o planeta, ok? E para não causar essa confusão, vou usar o termo igreja invisível. Por que é chamada igreja invisível? Porque nós sabemos que ela existe, mas nós não vemos ela completamente, né? Por exemplo, tem igreja na Namíbia? Tem. Eu estou seguro que tem. Mas eu vejo, você vê? Não. Eu não vejo. Tem igreja na China? Tem. Eu nunca vi, mas eu sei que tem. Tem igreja no Irã, nos Estados Unidos, na França. Então, em todo o planeta tem igreja. Mas nós não estamos vendo ela completamente. Essa é chamada de igreja invisível. É a igreja que está espalhada por toda a terra. Mas nós podemos ver expressões dela, ou partes dela, no que chamamos de igreja local, ou igreja visível. Como os termos dizem, a igreja visível é aquela que nós podemos ver. Nós vemos, tá ali, a igreja fica no bairro tal, da cidade tal, na rua tal, número tal. Ela pode ser vista. É chamado de igreja local, pois se reúne em um lugar, em um local. Nós não temos como ter saudades da igreja invisível, pois nós nunca a experimentamos. Nós nunca nos juntamos como igreja invisível. Ainda iremos. Amém, aleluias e amém. Nós iremos. Mas por enquanto a nossa fé, enquanto igreja, se expressa na igreja visível, na igreja local. Por exemplo, eu tenho me dirigido à igreja lá de Redenção, a igreja de Timbó, a igreja do Vila das Flores. São expressões locais, visíveis, da igreja invisível. É dessa que eu tenho saudades. É dessa que eu sinto falta. E eu espero que você também. Eu queria, dada essa explicação,
queria lembrar-nos de um momento onde não existia igreja cristã. Na época da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o povo de Deus o adorava, especialmente voltados para o templo em Israel. E embora a igreja cristã tem muitas diferenças do templo judaico israelita, mas também tem coisas em comum. Uma não é a outra, uma não substitui a outra. Uma coisa é Israel, sua fé, sua religião. Outra coisa é o cristianismo, sua fé. Mas são originárias da mesma base, Abraão. Olham para o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tem aspectos diferentes. Não é a minha intenção dar um estudo sobre isso, mas estou dizendo isso para dizer que, mesmo que tem muitas diferenças, mas tem algumas coisas que se assemelham. E eu queria olhar para pelo menos uma delas. Uma vez que a fé é sempre em algum ser humano, não é? Pois plantas não têm fé, animais não têm fé. A fé é algo próprio para os seres humanos. Então, a fé judaica, a maneira que os judeus viviam sua fé na Antiga Aliança, no aspecto da saudade, eu tenho lições preciosas para tirar disso hoje. Minha esperança é que minha família que aqui está e meus irmãos e amigos presentes possam ver na expressão da fé judaica, da saudade que eles tinham de expressar sua fé num local, possa nos ajudar também a entender, a valorizar a nossa fé local, a igreja local, a prática da fé numa família local. Assim eu lhe convido para, por exemplo, olhar para o Salmo 42. Salmo 42. O povo de Israel tinha a sua fé muito ligada ao templo. Na Antiga Aliança, isso é muito comum, é a base da fé deles. Então a sua expressão de fé se via muito ligada ao templo local. Hoje, nós somos o templo do Senhor, por isso podemos adorá-lo como estou fazendo aqui. Mas para o judeu isso era mais complicado. E quando ele não tinha essa conexão local, ele perdia isso por guerras, porque eram levados para o cativeiro babilônico, fenício, e eles perdiam essa conexão e não podiam mais se encontrar nessa expressão de fé local. Olha o sofrimento, olha a saudade, a dor que esse povo sentia. Salmo 42, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde o teu Deus? O teu Deus onde está? Perceba o verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
Essa é a expressão dos filhos de Corá, falando da saudade que eles tinham de expressar sua fé coletiva junto com o povo de Deus. E ele fala da saudade que eles tinham, que dentro da alma deles se abatia quando lembravam da procissão, de caminharem juntos indo para o templo adorar o Senhor. Eu lembro-me com saudades. Há 2 domingos isso não tem acontecido. Quando todas as manhãs eu e minha família nos arrumamos e saímos daqui, região metropolitana de Fortaleza, do Timbó, na Kombi, vamos para a Redenção. Chegamos em Acarape, encontramos aquele grupo de irmãos ali na parada do mercantil, antigo mercantil. E então botamos uma parte que cabe na Kombi, levamos. E enquanto estou indo levando esses, outros ligam e dizem: pastor, já estamos aqui no lugar tal esperando. E a gente vê outros caminhando para a parada com suas Bíblias nas mãos. Dá saudade. E quando chega a noite, quando estamos indo para a igreja aqui no Timbó, e então quando entramos na rua da igreja, e da ponta da rua dá para ver os irmãos caminhando em direção ao nosso prédio para adorar o Senhor. Eu tenho saudades. Como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O povo de Israel sentia saudades de se reunir. Há um outro salmo que é bem conhecido, não é? Salmo 122, onde a fé da antiga aliança também se expressa em saudades. Salmo 122. 122. Olha só que expressão linda de saudade de reunir-se com o povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu repito, eu não confundo Israel com a igreja, a fé judaica com a fé cristã, mas elas têm pontos de contato. Esse é um deles. Se você não se alegra, você que hoje é templo de Deus, templo do Espírito, não se alegra em se reunir com outros que também o são, então você entendeu alguma coisa errada na fé. Vivemos a época do crescimento dos chamados desigrejados. É um termo tão descabido, mas enfim, é isso que o pecado faz, né? Faz as coisas serem descabidas. A fé não é de um indivíduo. Um indivíduo não é igreja. Como alguém já disse, um indivíduo é igreja igual um tijolo é uma casa. Se você acreditar que sozinho você é igreja, você está dizendo que acredita que um tijolo é uma casa. Igreja é um termo plural, é coletivo. É um grupo de pessoas. Portanto, essa fé em Deus, ela nos mergulhou em um corpo, nos batizou em um corpo. E se você pertence a esse corpo e ele pertence a você, é natural que ao ser afastado disso, haja saudades.
porque era algo que lhe trazia alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós podemos dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos, casa do Senhor, adorá-lo. O crente se alegra na sua expressão local da fé, na família da fé. E quando isso lhe é retirado, isso precisa fazer falta. Um outro salmo, Salmo 137, expressa isso de maneira ainda mais firme, forte e saudosa. Salmo 137 é um salmo escrito pensando no ambiente onde o povo de Israel era afastado da sua pátria, levado para o cativeiro. E esse salmo narra como é que eles se sentiam lá. Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia plantas, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém do que a minha maior alegria. Povo de Israel, crente judeu, eles eram desafiados a cantar os cânticos de Sião, os louvores de Sião. E eles diziam, olha, a gente pegava os nossos instrumentos e pendurava nas árvores. Porque era tanta saudade, o desejo de estar onde a gente expressa a nossa fé, que não havia motivo de louvor e de alegria naquele ambiente. Tal era a fé, a saudade do povo de Israel, na sua expressão de fé local, em Sião, junto ao seu templo. Eu repito, espero que não haja confusão disso. Se você está chegando agora, por favor, não confunda que eu confundo a igreja com Israel. Assista, depois volte e assista o vídeo do início. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Vamos falar agora da igreja. Eu creio que o cheiro da nossa pátria, a pátria celestial, a pátria final, o cheiro dela está na igreja local. O gostinho da nossa pátria última está na vida comunitária cristã, na expressão visível da fé, na família na qual Deus nos inseriu, no corpo que Ele construiu e nos colocou lá, corpo do qual Ele mesmo é o cabeça. Creio que o cheiro da pátria celestial está na igreja local. Por isso sinto saudades da igreja local. Sinto saudades, lembro dos meus irmãos, oro por cada um deles.
nominalmente, pois sinto saudades. Se você não sente saudade da igreja local, averigue se você realmente faz parte dela e se ela realmente faz parte de você. Pois tudo que é verdadeiramente nosso e tudo ao que nós verdadeiramente pertencemos, uma vez que não temos mais isso por um motivo ou por outro, sentiremos saudades. E a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja local? Primeiro eu gostaria de começar falando dela em Mateus 16 e 18, para que não nos desesperássemos, que não percamos a esperança. A primeira vez que aparece o termo igreja na Bíblia é aqui. Mateus 16, verso 18. Onde Jesus Cristo responde a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alegre-se, crente em Jesus Cristo. A igreja já nasceu com a taça na mão, de vitoriosa. A igreja já nasceu com a medalha de ouro no peito. A igreja já nasceu sob a tutela daquele que nunca perde um combate. Esse texto diz que é Jesus que edifica a igreja. Edificarei. O pronome eu está oculto, mas está lá. Edificarei quer dizer eu edificarei. E quem está falando é Jesus. É Ele que edifica. E depois diz: a minha igreja é posse dele. Portanto, animemo-nos nisso. Ele faz uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem todas as autoridades do inferno, nem todos os anjos do inferno, nem todos os anjos, os juízes dos portais do inferno, juntos, podem contra a igreja de Cristo. Alegre-se, crente. Anime-se. Nós não sabemos como será o amanhã. Se vamos logo voltar a servir juntos ou não. Mas de uma coisa nós sabemos: a igreja vence no final. Pois quem prometeu isso é fiel para cumprir. Aleluias. Amém e aleluias. Não somente no seu início ela é gloriosa e vitoriosa. Aqui é a primeira vez onde é falado de igreja. Agora vamos para a última, Apocalipse 22. É a última vez que a Bíblia fala da igreja. Na primeira vez ela aparece com promessas de ser edificadas pelo dono da igreja, e nem o inferno todo pode impedi-la de ser edificada. E agora, em Apocalipse 22, Mateus 16 já passou. Foi quando Jesus estava aqui na terra quase 2000 anos atrás. Agora, Apocalipse é um livro profético, ainda vai acontecer. E a profecia garante que do jeito que ela começou, ela terminará. Como foi que ela começou? Vitoriosa. Como é que ela termina? Vitoriosa. Apocalipse 22, 16 e 17. Veja bem que coisa maravilhosa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O verso 16 é um testemunho para as igrejas do Senhor. Para as igrejas, ou seja, para as igrejas locais. Ele não está falando simplesmente com a igreja universal, mas com cada igreja local. Portanto, a igreja local é sim uma expressão visível, concreta, dessa fé subjetiva, abstrata, mas real, que é vista, vivida, sentida nesse povo reunido localmente. Sim, por isso eu sinto saudades. E eu insisto nessa reflexão. Se você não tem saudades da igreja, questione a fé que você diz ter. Se você não sente falta dos irmãos, das irmãs, dos problemas de uns para com os outros, questione-se. A igreja de Jesus Cristo, ela é uma bênção para os crentes que são parte dela e também para o mundo perdido. É uma luz de paz, de esforço para o bem, de valores morais. Sem ela, sem a igreja, eu já disse, eu estou aqui ensinando a palavra, me deleitando nela, com minha família, e me alegro e sou grato a Deus. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de estar lá juntinho aos irmãos, de ver os olhos abertos para a mensagem, ou de perceber aqueles mais cansados que estão cochilando, que a gente precisa dar uma fala mais alta para que se acordem. Tudo isso faz muita falta. A ceia do Senhor, ouvi dizer que alguém está fazendo a ceia do Senhor online. Eu não sei como é que faz esse negócio ainda. Eu preciso ter esse mecanismo, essa tecnologia onde a gente possa passar um pedacinho de pão aí pelo outro lado. Eu não sei. Eu sinto falta. Em 2 Coríntios, capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 7. Paulo vai falar de saudades. 2 Coríntios 7, 6 e 7. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. A saudade para Paulo era uma prova de amor. Ele recebeu notícias de que a igreja sentia falta dele, saudade dele, e ele ficou feliz porque saudade é prova de amor. Eu sei que eu os amo, meus irmãos, porque eu sinto saudades de vocês. Sem melindramentos, sem melosidade, a falta de vocês é uma prova de que o Espírito de Deus gerou em mim fé, que nos uniu numa família. Mais uma vez, no versículo 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor,
Que saudades! Que zelo! Que vindita! Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. A igreja dos Coríntios era muito complicada. Mas mesmo uma igreja complicada como essa, o apóstolo Paulo se regozija na saudade. A saudade é uma prova de afeto, de amor. Nós só sentimos saudades do que amamos. Nós só amamos o que sentimos saudade. Em Filipenses ele fala disso também. E aqui eu quero terminar. Filipenses capítulo 1. Versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Deus é testemunha da sua saudade pela igreja dele. Deus é testemunha da sua saudade pelos irmãos. Por algumas questões justas, nós temos que ficar em casa, por enquanto, até certo ponto. Mas, irmãos, redes sociais, telefone, Facebook, internet, Zap, não temos desculpa de, pelo menos, não estarmos nos comunicando uns com os outros. Talvez você não recebeu uma ligação minha, uma mensagem minha. Mas entenda que para uma pessoa, o pastor, por exemplo, é difícil ele dar conta de todos. Então, num momento como esse, aqueles mais necessitados, mais frágeis, eu tenho me comunicado. Pelo menos no que chega ao meu conhecimento. Mas nós somos um corpo. É uns aos outros, não é o pastor aos outros. O pastor também é parte do corpo. Aliás, eu faço um apelo a todos os presentes. Pastor, e creio que os pastores que são pastores de verdade têm se preocupado com os seus rebanhos, o rebanho do Senhor que Ele lhes confiou. Mas se perguntem, vocês têm se preocupado também com essa ovelha que recebeu o encargo de pastorear? Estamos todos no mesmo barco, somos todos necessitados. Então, Deus é testemunha da saudade que você tem de todos. Deus testemunha isso, Deus está olhando no seu coração e Deus pode dizer assim, puxa vida, olha só, o meu filho realmente tem saudade da igreja, tem saudade do corpo. Ou do alto ele está olhando com tristeza que você está se sentindo aliviado, porque essa época não tem a obrigação de congregar. Está sendo aliviado dessa obrigação. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 26. Falando de Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25 e 26. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito é aquele homem e aquele tipo de homem do qual o apóstolo Paulo vai dizer: honrai a homens como este. E entre as suas características de homem honrado estava a saudade da igreja
da qual ele pertencia, a igreja de Filipos. Ah, irmãos, eu tenho saudades. Deus é testemunha da saudade que eu tenho. Deus é testemunha da sua saudade. Se você sente saudade da igreja, ore intensamente para que esse momento passe. Ou ore intensamente para que, se esse momento não passar ou se perdurar demais, a igreja de Jesus reaja de maneira sábia e ousada, prudente e fiel. Portanto, meus irmãos, a Igreja de Cristo, ela compartilha do sentimento da antiga aliança no que diz respeito à sua necessidade de expressar a fé visível no corpo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. A Igreja de Cristo, ela se reúne como corpo dele, tendo ele como cabeça. Pois ela é o cheiro, o aroma da pátria por vir. É uma expressão local, uma amostra grátis, temporal, da pátria eterna, celestial. Essa igreja nasce sob a promessa do seu dono, Jesus Cristo, de que ele a edificaria e que nada poderia atrapalhar ela. Essa igreja termina em Apocalipse, testemunhando a verdade do seu início em Mateus. A igreja de Cristo é vitoriosa. Essa igreja sente saudades da convivência, da fé pública, visível, local. Eu vou terminar com uma reticência. Eu vou terminar sem terminar. Assim mesmo. Não vou fazer uma conclusão, porque saudade não tem conclusão. Saudade é uma reticência. A única coisa que põe fim à saudade é reencontrar, é ter de volta aquilo que causou saudade. Portanto, não há motivo de concluir. A saudade precisa perdurar. E se você tem sentido saudade como eu tenho, amém. Essa reticência é boa. Ore para que ela passe. Mas se você não tem sentido saudades, não faz nem sentido para você sentir saudade da igreja, olha, eu não sou Deus, óbvio, não conheço seu coração, mas se você não tem saudade nenhuma da igreja, é uma prova praticamente definitiva de que você não é igreja. Não há motivo para sentir saudade daquilo que você não tem, daquilo que não te tem, daquilo que você não é. E se você não sente saudade da igreja, eu apelo a você que hoje mesmo, nessa noite, peça a Deus que gere saudade no seu coração. Porque o seu coração sem Deus é morto. E é por isso que você não sente saudade da igreja, nem do céu, nem de Deus. Porque um coração morto não pode sentir saudade de nada, pois não sente nada. Peça ao Senhor que dê um choque hoje no seu coração e gere vida. A vida verdadeira, agradável. Aquela vida que sente saudade de Deus, do céu. Há uma música, ou há várias, que falam essa frase. Minha esposa ouviu várias vezes esses dias atrás, mas como é que fala, filha?
A música que fala sentir saudade. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi, é isso? Então, pense nisso. Só se explica na presença do Deus que nunca vemos, nunca ouvimos, mas Ele é real em nós, de forma que sentimos saudades. Pense nisso. Reticências. Até quando? Que Deus nos ajude a, enquanto não tivermos de volta nosso ambiente local, que haja saudade. Pois se a saudade se for, é porque o amor não era verdadeiro. Oremos. Senhor, nosso grande Deus, Senhor, Tu nos conheces totalmente e nós Te conhecemos pouco, mas o pouco que conhecemos, ó Deus, o pouco que eu conheço, é mais do que o suficiente para gerar no meu coração um desejo muito grande, intenso, de ir ao Teu encontro. É uma saudade de alguém que eu não... Mas é real, é muito real. Obrigado, Deus, pois isso só se explica por causa da Tua habitação no pecador. A habitação prometida a todo aquele que crê em Cristo. Deus, Te pedimos, ó Senhor, que nos ajude a suportar essa saudade com regozijo, com alegria, pois essa saudade é prova evidente de que nós somos parte daquilo que é Teu e aquilo que é Teu é nosso. A saudade da Tua igreja, Senhor, de rever os irmãos, de abraçá-los, apertar suas mãos, saber como vão, de vê-los e saber que estão bem, de partilhar das suas lutas, de partilhar uma oração, ouvir um conselho, tomar um café juntos, uma refeição, ver Teu povo sentado com as Bíblias abertas, ver Teu povo em pé com as bocas abertas, o povo servindo, tocando, fazendo nossas refeições, limpando, varrendo o prédio, caminhando, ó Deus querido, em direção ao gasofilácio, com suas contribuições em mãos, orando a Deus, pedindo que abençoe aquilo que é depositado. Saudades, ó Deus querido, desses dias benditos. Senhor, nos dê sabedoria e força para saber até quando, Deus, devemos nos submeter aos decretos humanos que têm nos impedido de obedecer à Tua ordem de não congregar, de não deixar de congregar. Até lá, ó Deus querido, encha o nosso coração de saudade, pois ela é uma prova imaterial, mas real, que machuca e comprova que existe amor. Cuida do coração do Teu povo, Senhor. E aqueles que de repente nem entendem direito essa linguagem, pois não têm sentido saudade daquilo que não tem e daquilo que não são. Ó Deus, gera vida neles agora.
para que eles possam vir experimentar essas mesmas certezas em Deus. Abençoa cada um dos teus filhos nas suas lutas, protege cada um dos teus filhos, onde estão. E que em breve, ó Deus querido, possamos estar de novo reunidos, em procissão, a tua casa reunida num prédio. Até aquele dia onde a tua igreja invisível se tornará visível. Todos juntos, sem faltar nenhum só, em casa, na pátria celestial, da qual a tua igreja local é um aroma. E então estaremos para sempre com o Senhor. E nunca mais haverá saudades. Pois nunca mais decreto humano algum nos privará uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e mantenha-nos com saudades e esperançosos. Boa noite.